Durante siglos, el pueblo judío ha soñado con la reconstrucción del templo en Jerusalén. El primero fue edificado por Salomón, el segundo restaurado tras el exilio. Ambos fueron destruidos, y desde entonces una pregunta ha permanecido en las sombras de la profecía. ¿Habrá un tercer templo? La respuesta es sí, pero no será como muchos imaginan. En el corazón de Jerusalén, entre piedras antiguas y vigilias fervorosas, ya se están preparando los utensilios sagrados, ya se entrenan sacerdotes, ya hay planos arquitectónicos, todo está listo, todo menos una cosa: el verdadero Dios no está en el centro de ese plan. Según las Escrituras, antes del regreso de Cristo, el anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. ¿Cómo podría ocurrir eso si no existe un templo? Aquí comienza la revelación que muchos prefieren ignorar. El tercer templo será real, pero será profanado desde el principio. Lo que parece un cumplimiento glorioso de la profecía puede ser en realidad el escenario perfecto para el mayor engaño espiritual de la historia. Mientras muchos celebran la reconstrucción, pocos se preguntan: ¿quién está realmente detrás de esta obra? ¿Y a quién se está preparando el trono? Si este tema despierta algo en tu espíritu, suscríbete ahora al canal. Deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad y país estás viendo este video. Lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver los últimos días. El Templo de Jerusalén no era solo una edificación sagrada, era el corazón espiritual de Israel, el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Allí se ofrecían sacrificios, se celebraban fiestas solemnes y se proclamaba la santidad del Altísimo. Su destrucción, primero por los babilonios y luego por los romanos, marcó no solo una tragedia nacional, sino una ruptura divina. Desde entonces, la esperanza del pueblo judío ha sido ver el templo reconstruido. Esta expectativa no ha muerto, al contrario, ha crecido. En las últimas décadas, organizaciones religiosas en Israel han avanzado de forma sorprendente. El Instituto del Templo ya ha fabricado los instrumentos del culto, ha preparado vestiduras sacerdotales y ha seleccionado a los descendientes de Aarón. El anhelo no es un rumor, es un plan en marcha. Pero la Biblia advierte que no todo lo que parece santo lo es. El profeta Daniel habló de un tiempo en que el lugar santo sería profanado. Jesús advirtió sobre la abominación desoladora en el lugar santo. Y Pablo fue más claro aún. Antes del regreso de Cristo, se levantará un hombre de pecado que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo puede el enemigo sentarse en un lugar santo? ¿Acaso Dios permitiría tal cosa? Aquí está el misterio. El templo será edificado, sí, pero no para la gloria de Dios. Será el escenario donde el mundo entero será engañado. Un trono se está levantando, y no es para el Mesías. En este video vamos a trazar la línea profética entre el pasado, el presente y el futuro. Verás cómo la reconstrucción del templo está conectada con el anticristo, con la gran apostasía y con el juicio que vendrá sobre toda nación que confunda lo santo con lo profano. Cuando Salomón terminó de construir el primer templo, no fue la arquitectura lo que impresionó al cielo, fue la oración, la consagración, el sacrificio. Y entonces la gloria del Señor descendió como una nube que llenó el lugar, y los sacerdotes no pudieron permanecer allí por causa de su presencia. Ese templo no era solo de piedra, era morada de Dios entre los hombres. Sin embargo, con el tiempo el pueblo se desvió. Idolatría, corrupción, sangre inocente. El templo se convirtió en rutina, en espectáculo, en apariencia. Y Dios, que una vez lo llenó con su gloria, permitió que fuera destruido por Nabucodonosor. Lo que comenzó con fuego celestial, terminó con fuego de juicio.
Después del exilio, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, se levantó el segundo templo, más humilde, sin el esplendor del primero, pero fue allí donde caminó el Hijo de Dios. Jesús entró por sus puertas, enseñó en sus atrios, lloró sobre sus muros. El templo ya no era solo símbolo, era el escenario del Evangelio encarnado. Aún así, el pueblo no reconoció al visitante divino. «He aquí, vuestra casa os es dejada desierta», dijo Jesús. Mateo 23:38. Y 40 años después, en el año 70 d.C., el ejército romano lo destruyó por completo. No quedó piedra sobre piedra. La presencia se había ido. El juicio había llegado. A partir de entonces, no ha habido templo, porque en Cristo el sacrificio perfecto fue ofrecido. Él es el sumo sacerdote, el Cordero y el santuario. Ya no necesitamos un lugar físico, porque el Espíritu habita en los creyentes. La iglesia es ahora el templo viviente hecho de piedras espirituales. Sin embargo, la Biblia habla de un templo futuro, uno que será construido en los últimos tiempos, uno que no será aprobado por Dios, sino tolerado por su soberanía. Porque en ese lugar, según 2 Tesalonicenses 2:4, se sentará el hombre de pecado, haciéndose pasar por Dios. Este no será un templo como los anteriores. No habrá nube de gloria, ni arca del pacto, ni fuego santo. Habrá engaño, idolatría, abominación. Será un templo vacío de presencia, pero lleno de adoración falsa, y multitudes lo considerarán sagrado, sin darse cuenta de que están adorando al impostor. El enemigo ha esperado este momento durante milenios. Siempre ha querido ocupar el lugar de Dios, recibir adoración, usurpar el trono. El tercer templo será su plataforma. Allí se manifestará como Mesías, como Salvador del mundo, como Príncipe de paz, pero en realidad será el dragón disfrazado de cordero. Todo esto ya está en marcha. Las piezas están sobre el tablero, el terreno está siendo preparado, y mientras muchos cristianos duermen, el enemigo avanza, porque sabe que el tiempo es corto, y que antes del regreso glorioso del verdadero Rey, Él tendrá su breve hora de tinieblas. ¿Por qué es tan importante entender la historia de los templos? Porque el pasado ilumina el presente, y quien no discierne los símbolos será seducido por ellos. Los templos de Dios fueron lugares de encuentro. El templo final será el mayor escenario del engaño. Mientras el mundo se distrae con guerras, tecnología y entretenimiento, hay un grupo que trabaja en silencio para una de las obras más explosivas de los últimos tiempos: la reconstrucción del templo en Jerusalén. No se trata de teorías, es una realidad documentada, organizada y muy avanzada. El Instituto del Templo en Israel es el principal promotor de esta visión. Fundado en 1987, su misión es clara: restaurar el culto del templo tal como estaba prescrito en la Torá. Han fabricado más de 90 objetos rituales exactos a los bíblicos. Desde la menorá de oro hasta el altar de incienso, todo está listo. Pero no están solos. Hay apoyo político, rabínico y hasta económico, donaciones millonarias de grupos evangélicos, lobby religioso en el parlamento israelí y un creciente clamor por parte de los judíos ortodoxos. Algunos creen que sin templo, la redención no vendrá. Otros ven en ello la llegada del Mesías, aunque no sea el verdadero. Incluso ya hay un grupo de sacerdotes levitas en entrenamiento. Han sido seleccionados por linaje, instruidos en los rituales antiguos y están listos para iniciar los sacrificios en cuanto se les dé el permiso. Una vaca roja ha sido criada en condiciones especiales para la purificación. Todo parece indicar que falta muy poco. El mayor obstáculo es geopolítico. El lugar donde debería edificarse el templo está ocupado por la cúpula de la roca, uno de los santuarios más sagrados del Islam. Levantar allí un templo judío podría desatar una guerra global, pero eso no ha detenido los planes.
solo los ha retrasado. Algunos proponen una solución diplomática, construir un templo al lado de la cúpula. Otros sueñan con una intervención sobrenatural o militar. Lo que une a todos es el mismo deseo, ver el templo en pie, pero pocos se preguntan, ¿quién se sentará en él? La Escritura dice que el anticristo se manifestará como un líder de paz, que firmará un pacto con muchos y que traerá aparente estabilidad. Daniel 9:27. ¿Será él quien desbloquee la construcción? ¿Será su firma la que abra las puertas del nuevo templo? Todo apunta en esa dirección. Mientras tanto, el mundo cristiano está dividido. Algunos celebran los avances del templo como cumplimiento profético. Otros entienden que ese lugar no será santo, sino profanado, porque no basta con tener altar y sacrificio, si no está el Cordero verdadero. Jesús ya cumplió todo. Él es el sumo sacerdote eterno. Su sangre fue suficiente. Cualquier sacrificio posterior es sombra sin sustancia. Por eso, un nuevo templo sin Cristo es, en esencia, un escenario para el engaño. Es el telón de fondo de la gran apostasía. Están preparando el tercer templo, pero no es para Dios, es para el falso Cristo. Y cada ladrillo que se levanta, cada ritual que se ensaya, cada instrumento que se purifica, es parte de una obra que no glorificará al Altísimo, sino que preparará el trono para el impostor. Desde los profetas mayores hasta las revelaciones del Nuevo Testamento, la Biblia anticipa que en los últimos días habrá un templo que no servirá para glorificar a Dios, sino para exaltar al hombre de pecado. No se trata de alegoría ni de simbolismo forzado. Es una línea profética clara y aterradora. Daniel vio esta escena siglos antes, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo estará la abominación desoladora. Daniel 9:27. Jesús mismo lo citó en Mateo 24:15, advirtiendo que cuando esa abominación se manifestara en el lugar santo, sería señal de juicio inminente. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, fue aún más directo. El hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tes 2:4. Este templo no es simbólico, es físico, visível. Será o centro espiritual do mundo, mas como um trono usurpado. Apocalipse 11 menciona que o templo será medido, mas o átrio exterior será entregue às nações. Durante 42 meses, os gentios o pisotearão. Isso indica que o templo será construído, mas não sob total soberania de Israel. Haverá influência global, manipulação espiritual e dominação escatológica. O anticristo não se contentará com poder político. Ele desejará a adoração, e o templo será o palco onde ele exigirá essa adoração. Por meio de milagres falsos, discursos sedutores e uma falsa paz, ele enganará até os escolhidos, se possível. Será a grande blasfêmia anunciada desde o Éden. Esse templo será chamado santo pelos homens, mas será um sepulcro espiritual. Por fora, ouro, por dentro, trevas. Será consagrado com palavras, mas profanado com intenções. Um lugar onde o nome de Deus será invocado, mas em vão. A falsa trindade, o dragão, a besta e o falso profeta, usarão o templo como centro de operações. O falso profeta mandará fazer uma imagem da besta e muitos serão forçados a adorá-la. Quem recusar será perseguido. Quem aceitar será marcado. Tudo isso está em Apocalipse 13, mas não é ficção, é profecia, e já vemos seus preparativos no mundo real. Digitalização total, culto à imagem, censura aos que discordam, perseguição velada aos que seguem a verdade. O templo será a coroação deste sistema. Para os desavisados, será um momento glorioso. Falsos profetas dirão que Deus voltou a habitar em Jerusalém.
Muitos cristãos nominais apoiarão o movimento, emocionados com o retorno dos sacrifícios. Mas os que conhecem as Escrituras entenderão. Não é o Senhor que está ali, é o impostor. O templo está vindo, as profecias estão se alinhando, e se não vigiarmos, também seremos seduzidos por sua beleza, sua liturgia, sua emoção. Mas não devemos olhar com os olhos da carne, e sim com os olhos do Espírito, porque o trono ali erguido será para a mentira mais mortal da história. Una de las advertencias más graves de Jesús fue esta: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Él no advirtió primero sobre guerras, pestes o terremotos, advirtió sobre el engaño, porque el engaño no ataca desde fuera, seduce desde dentro. Y cuando el tercer templo se levante, no serán los ateos quienes lo aplaudan, serán muchos que se dicen cristianos. Vivimos tiempos de confusión doctrinal. La verdad ya no es absoluta. La santidad se negocia. La palabra es reinterpretada. Y eso prepara el terreno perfecto para que la iglesia, que debería ser columna de la verdad, se convierta en promotora del error. No todo el que diga gloria a Dios estará del lado correcto. Ya hay líderes cristianos financiando la reconstrucción del templo. Algunos lo ven como un puente de unidad entre judíos y cristianos. Otros como una señal de los tiempos. Pero pocos discernen que ese templo não será dedicado a Cristo. Será dedicado ao sistema religioso do anticristo. O Novo Testamento é claro. Cristo é o fim da lei. Ele cumpriu todos os rituais, sacrifícios e símbolos. Reconstruir um templo para voltar a oferecer sangue de animais é pisar na obra do Calvário. É negar na prática que a cruz foi suficiente. O verdadeiro templo de Deus hoje é a igreja, não a instituição, mas os nascidos do Espírito. Cada crente é morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós, e é por isso que o inimigo deseja tanto reedificar um santuário físico, para distrair os olhos da verdadeira habitação de Deus. Muitos cairão nesse engano porque estão mais fascinados com Israel terreno do que com o reino eterno. Buscam sinais externos, esquecendo que o Espírito já testifica internamente o que é verdadeiro. E quando o templo se erguer, muitos verão cumprimento, quando na verdade será a apostasia. Em Apocalipse 2 e 3, Jesus fala às igrejas. A algumas, ele elogia a fidelidade. A outras, repreende pela tolerância ao erro. Em Laodiceia, ele está do lado de fora, batendo. O templo pode estar cheio, mas Cristo pode estar ausente. A pergunta é: nós sabemos discernir quando ele já saiu do meio? O remanescente fiel não será enganado, porque ama a verdade mais do que sinais, porque conhece as Escrituras, porque ouve a voz do pastor e não segue o estranho. Esses não serão seduzidos por ouro, altar ou multidão. Permanecerão firmes, mesmo que pareçam estar sozinhos. E como devemos agir? Com vigilância, com jejum e oração, com olhos abertos e Bíblia na mão. Devemos advertir, mesmo sendo chamados de fanáticos. Devemos pregar a verdade, mesmo que nos custe, porque quem ama, corrige, e quem crê, discerne. Quando o templo for erguido, será um divisor de águas. Muitos se revelarão, falsos profetas o aclamarão. Mas os verdadeiros filhos de Deus não se impressionarão com pedras, porque já foram selados com o Espírito da verdade. E sabem, a glória do Senhor não habita onde ele não é adorado em espírito e em verdade. O plano do inimigo nunca foi apenas político. Desde o Éden, ele quis adoração. Quando tentou Jesus no deserto, sua proposta foi clara: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4:9. E quando o templo estiver de pé, ele finalmente terá o palco que sempre desejou, um trono no centro espiritual do mundo. O terceiro templo será apresentado como símbolo de unidade, reconciliação e paz global. Governos o apoiarão.
Religiões o celebrarão. Líderes de todas as nações virão ao seu pátio. Será o epicentro de um falso avivamento interreligioso, promovendo um evangelho sem cruz, uma fé sem arrependimento e uma salvação sem Cristo. A Apocalipse 13 descreve uma besta com poder sobre toda tribo, língua e nação. Ela exigirá adoração. Não será um culto forçado, será sedutor. O templo será o altar desse novo sistema. Uma religião mundial será estabelecida, e o templo funcionará como sua catedral sagrada. O falso profeta, segundo Apocalipse, fará grandes sinais, até fogo descer do céu. Ele usará esses sinais para validar a imagem da besta colocada no templo, e essa imagem falará e exigirá adoração. Quem não a adorar será eliminado do sistema. É idolatria com tecnologia, fé misturada com controle. O templo, que foi casa de oração, se tornará centro de manipulação. Transmitirá mensagens ao mundo, dará as bênçãos da nova ordem. Os que seguirem receberão a marca, os que resistirem serão perseguidos, e tudo parecerá santo, porque o engano mais perigoso é aquele que tem forma de piedade. Muitos vão ceder, vão se convencer de que é melhor ter paz do que divisão. Outros serão seduzidos pela espiritualidade inclusiva. Mas quem conhece a palavra verá que essa paz é falsa, essa fé é profana, e esse templo é o trono do impostor. O mundo já está sendo preparado para isso. Ideologias contrárias à Bíblia estão sendo normalizadas. O certo virou errado, o errado virou virtude. A religião está sendo usada como ferramenta política. A tecnologia está pronta e o povo está distraído. Daniel viu que esse rei lançará por terra a verdade e prosperará. Ele não virá com tanques, virá com palavras. E o templo será sua plataforma de autoridade moral. Um lugar onde o mundo verá um salvador, mas Deus verá um usurpador. O verdadeiro povo de Deus não será enganado, porque entenderá que a cruz foi suficiente, que o templo de pedra não substitui o templo do Espírito, que a glória de Deus não habita em projetos humanos, mas em corações quebrantados. Eles resistirão, mesmo que custe tudo. O templo será reconstruído, será admirado, será celebrado. Mas por trás de suas colunas douradas estará a maior mentira da história. E quando tudo parecer perfeito, o juízo cairá. Porque Deus jamais dividirá sua glória com o impostor. E aquele que usurpa o trono será lançado no lago de fogo. A Bíblia é clara. Deus é longânime, mas não é indiferente. Ele suporta por amor, mas julga por justiça. E o templo que será profanado com mentiras, idolatria e usurpação não ficará de pé para sempre. Seu destino já está selado. A mão que o levantará será a mesma que o verá cair, sob o peso da ira divina. Apocalipse 16 fala sobre as taças da ira de Deus. A sexta taça prepara o caminho para a batalha final. A sétima traz terremoto, destruição e o colapso do sistema da besta. E diz o texto: "E el gran Babilônia foi recordada delante de Deus para dar-lhe el cáliz del vino del ardor de su ira." Apocalipse 16, 19. O templo da mentira cairá como parte dessa queda. Em Daniel 8, a profecia diz que o santuário será pisoteado por um tempo, mas depois será purificado. Isso aponta para um momento em que o trono do anticristo será quebrado, sua imagem destruída e sua autoridade esmagada. Porque ninguém pode ocupar o lugar de Deus sem consequências eternas. Quando Cristo voltar, virá como Rei dos Reis, não como Cordeiro sofredor, mas como Leão de Judá. Ele não entrará no templo para purificá-lo. Ele virá com fogo e glória para destruir o sistema inteiro. A luz da sua presença dissipará toda a sombra, e a terra tremerá.
2 Tesalonicenses 2:8 declara: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O juicio será inmediato, total, irrefutable. A besta será lanzada viva, no lago de fogo. O templo profanado será reduzido a nada. Todos os que adoraram a imagem verão o verdadeiro rei. Todos os que receberam a marca verão o Cordeiro com marcas eternas e entenderão tarde demais que seguiram um falso trono, que construíram um templo para o inimigo da verdade. Mas para os fiéis, esse dia será de júbilo. O som das trombetas rasgará os céus. Os que estavam escondidos, perseguidos, caluniados, serão exaltados. Verão aquele a quem esperavam, não em um trono humano, mas em glória, não em Jerusalém terrestre, mas descendo do céu. A nova Jerusalém será a resposta final. Lá não haverá templo, porque o próprio Cordeiro será o templo. Apocalipse 21:22 declara: "No vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é su templo, e el Cordeiro. A glória não estará confinada, estará presente para sempre." A reconstrução do templo terreno será breve, seu brilho será passageiro, sua glória será falsa, mas o reino de Cristo será eterno, e ninguém jamais usurpará seu trono, porque ele venceu, porque ele reina, porque todo joelho se dobrará, até mesmo daqueles que levantaram um altar para o impostor. Se hoje o mundo celebra um templo sem Deus, amanhã verá o Deus que não precisa de templos feitos por mãos humanas. O trono de Satanás será destruído, e todo olho verá que só há um nome acima de todo nome: Jesus Cristo é o Senhor. O templo será reconstruído, a besta será adorada, o engano se espalhará como perfume suave, disfarçado de adoração. E muitos, inclusive os que hoje dizem seguir a Cristo, cairão como folhas secas ao vento da mentira. Porque o problema não será a construção, será o coração. O verdadeiro povo de Deus precisa acordar. Não podemos ser fascinados por sinais, por ouro, por tradições vazias. Temos que amar a verdade mais do que amamos o conforto. E a verdade é esta: o templo está vindo, mas não é para Deus. A sedução será global. Chamadas de paz, pactos de unidade, adoração ecumênica, a promessa de um mundo sem divisões religiosas. Mas tudo isso será uma armadilha, um engano montado pelo pai da mentira, e o templo será a isca brilhante para capturar os desprevenidos. Por isso devemos preparar nossos corações agora. Santidade não é opção, é sobrevivência espiritual. Conhecer a palavra será nossa única defesa. O Espírito Santo, nosso único guia. O nome de Jesus, nossa única torre forte. Não podemos confiar em aparências, mas na revelação. A Bíblia diz que os sábios entenderão, mas os ímpios não. Isso significa que haverá discernimento, mas apenas para os que andam com Deus. Aqueles que têm comunhão, que vivem no secreto, que amam a presença mais do que os rituais. Esses verão com clareza. Não seremos salvos por sermos contra o templo. Seremos guardados por estarmos firmes em Cristo. Porque quando o engano vier, será persuasivo. Terá aparência de piedade. E apenas os que conhecem o verdadeiro pastor saberão que aquela voz no altar não é dele. Que tipo de fé estamos construindo? Uma fé baseada em emoções, em movimentos, em tradição, ou uma fé alicerçada na cruz? Porque quando o templo se levantar, cada fundamento será testado e só permanecerá o que foi construído sobre a rocha. Não é tempo de pânico, mas de vigilância. Não é tempo de debates inúteis, mas de clamor. Não é tempo de shows religiosos, mas de choro no secreto. O templo virá, mas nós já somos morada do Altíssimo. E se Ele habita em nós, não seremos abalados.
Se você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus está chamando você para fora da confusão, para fora de Babilônia, para fora da religião morta. Ele está chamando para si um povo separado, santo, que discerne os tempos e aguarda o verdadeiro rei. Não em Jerusalém terrestre, mas nas nuvens com poder e glória. Não se deixe enganar. Não siga a multidão, não adore no altar da conveniência, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o templo que está por vir será destruído, mas o reino que está chegando jamais será abalado. El tercer templo no es solo una construcción, es una señal, un espejo que revela el estado espiritual del mundo, un símbolo de lo que muchos están buscando. Una religión sin cruz, una adoración sin verdad, una gloria sin Dios. Pero el juicio vendrá, no contra la piedra, sino contra la rebelión disfrazada de fe. Hoy aún hay tiempo para despertar, para volver a la palabra, para rechazar el engaño que se aproxima. No necesitas un altar dorado, necesitas un corazón quebrantado. No busques el templo en Jerusalén. Busca al Cordero que quita el pecado del mundo. Él no está en un edificio, Él está llamando una vez más desde la puerta del alma. Y si este mensaje tocó tu espíritu, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás otra verdad oculta que el mundo no quiere que sepas. Que Dios te guarde firme hasta el final.